E aí, gente, era nem Science aqui. Essa é a aula 3 do nosso curso sobre inteligência artificial nos games. Eu vou falar sobre o mercado underground de bots de IA. E muito do que eu vou falar tá nesse livro aqui, chamado Cheats, Hacks e Games. É um livro pequeno, né? Acho que tem um pouco mais de 100 páginas. Mas é sobre como funciona o mercado underground de jogos online, né? Como você tem a criação de malwares, de hacks. Muito do que eu aprendi nesse tema, questões até de inspiração. Questão de inspiração, né? Foi numa palestra da Black Hat. Quem não sabe, é uma conferência de hacking. Mais importante que a DEFCON até, né? DEFCON é importante, Black Hat. Numa aula sobre esse tema, eu não lembro o nome da palestra, né? Você tem uma palestra sobre. A única, talvez, que é sobre jogos online, né? Os tipos de malware que você tem em jogos online. Aí você tem os bots, né? E bot, eu lembro que a primeira interação que eu tive com bots foi no Tibia, né? Teve um amigo meu, eu tava na casa dele, e aí eles estavam rodando bot lá, um cave bot, se eu não me engano. E eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí ele falava, Michael, você quer pagar 20 conto pra nós, a gente coloca um bot pra você. Eu falei, eu não quero ficar roubando no jogo, né? Eu sempre tive uma noção interna em mim que se eu usar malware no jogo, eu sou ruim. Usar hack. Sempre pensei comigo mesmo, né? Eu sou um babaca se eu usar hack no joguinho, né, cara? Eu tinha aquela visão de eu fazer as coisas por mim mesmo, né? Aqui um exemplo, no Old Tibia, né? Tem um canal no YouTube que eu uso bastante para minhas pesquisas no Tibia. Por sinal, eu já falei sobre a política do Tibia algumas vezes em livros. Que normalmente o cara criava vários bots. Poderia ser em várias contas, né? Em diferentes PCs, depende aí da época. E ele rodava esses bots pra farmar, pra treinar skill e coisa do tipo. Deixava farmando no lugar. E você tinha os macros, né? Ou algoritmos específicos pra controlar o sistema, pra fazer tasks padronizadas, né? Então, caçar certo monstro, usar pote na certa hora, coisa do tipo. Hoje você tem formas de visão computacional pra fazer isso, né? Pra você identificar, ok, aquilo ali é monstro, aquilo ali é poção. Eu tenho que apertar o botão de vida. Vamos supor que sua Exura e sua potion tá numa região específica. O Tamovita, por exemplo. Tá numa hotkey específica. Pra apertar na hora certa, pra não morrer. Usar certas runas em certos momentos, de certa forma. Enfim, são algoritmos e macros que você usa pra fazer tasks no jogo, né? Tem até no market, né? Tem no Old Tibia Bot, né? É, tem essa questão do market bot. Então são bots focados para você comprar itens em certo número a um certo preço e vender por um certo preço para você gerar lucro, né? Que é chamado de arbitragem, né? Mesmo no mercado financeiro. Arbitragem. Em que você compra pelo menor preço e vende pelo maior, só que daqui automaticamente. Isso é errado, porque você tá não manipulando o mercado, você tá transacionando com uma vantagem. Isso tem vantagens monetárias, tá? Porque a Tibia Coin ela vale dinheiro na vida real. Cara, eu lembro quando a Tibia Coin tava 15 reais, 20kk. Agora tá não sei quantos dólares aí. Não, se eu não me engano, perdão, tava 15 dólares. Agora tá, acho que 40. Não lembro exatamente. Quanto tá o Kaká atualmente. Mas depende do servidor, né? Tem servidor que, que a taxa de câmbio é diferente, né? Mas o ponto de vista é que dá pra você gerar dinheiro assim, cara. É uma forma ilícita de gerar dinheiro no jogo, né? Usando um bot, né? E você tem, cara, tem que o livro falar mais. Não vou ficar me atendo a esse tema muito aqui. Mas o tanto de mercado que tem pra bots, cara. Tem um mercado global de bots em todos os jogos possíveis e inimagináveis. Não só de hack pra FPS, eu tô falando de MMORPG por enquanto aqui. Mas aqui é um exemplo de um bot chamado Blackfish, aqui no Hobby Online. Pra quem não jogou Hobby Online, é um MMORPG. Tem crafting, várias coisas nesse contexto. E esse aqui é de graça, no caso. E é por exemplo, aqui é de phishing. Então você tá pescando ali automaticamente, deixa lá pescando lá quanto tempo você quiser. Eu usaria esse bot no Psou, pra quem já jogou Psou, que é um Poketibia, né? Eu joguei na minha infância. Ele tem a prática de pescar pra você, o passive of pesca pra você pegar peixe do tipo água, né? E eu lembro de passar horas pescando nesse jogo. Então imagina ter um bot que faz isso pra mim, né? Mas enfim, eu não usaria, mas enfim. Eu tinha orgulho do meu fishing skill naquele jogo.
Mas o grande ponto é que essas testes são automatizadas, né? Com algoritmos, não precisa ser IA, tá? Originalmente não era nada com IA. Nem existia Deep Learning antes dos primeiros bots que você vê no início dos anos 2000 ali. Que as pessoas faziam só pra si mesmo e depois começaram a vender. Mas você vê que aqui é um mercado multimilionário, cara. Você tem bot pro Black Desert, Clash of Clans, Path of Exile, RuneScape 3, Clash Royale. Esses são os que eu joguei, né? Eu não conheço outros aqui, né? Mas Dragon Soul, Dark Orbit, World of Warcraft. Pra tudo você tem bot, só você ir no site pagar. Normalmente em euro, tá? Que os sites internacionais vendem. Pra Minecraft, pra EverQuest 2, pra Albion Online, Age of Conan, Blade and Soul, que é um MMORPG, Guild Wars 2 também, que é bem famoso, Neverwinter, que eu costumo jogar no PS5, o Terra, que faliu infelizmente, EVE Online, nossa, cara, você fazer bot no hipercapitalismo que é o EVE Online, cara, vou falar sobre EVE Online depois, é imoral, cara, é imoral, mano. Porque tudo no EVE Online é produção. E de você fazer tasks repetitivas também, né? Pegar mineração de asteroides, você ter as corporações focadas em transporte, que é focada em segurança, que é focada em setores bancários. Tem pessoas que fazem bancos no nível online, né? Embora alguns roubaram dinheiro dessa forma. Então você tem estágios de produção no nível online que, cara, é errado fazer isso, né? Você usa bot nesse cliente. Mas os caras usam, cara. Os caras usam macros. Mas tem o sistema é na Steam, né? Você tem certas proteções e tal. Eu já vou falar, mas enfim. Mas o ponto de vista que eu quero mostrar aqui é que todos esses bots aqui, principalmente os de MMORPG, normalmente se usa uma coisa chamada template matching. Então, template matching, que a gente vai ver em outra aula posterior como funciona. Em Tibia, por exemplo, é muito fácil você fazer bots com template matching. Em que você põe uma base de fotos ali. Por exemplo, dos monstros ou personagens que você quer que o sistema ataque. Pra ter visão computacional do que é o que, né? E assim você ensina o sistema a identificar nomes, coisas do tipo, enfim. NPCs é muito útil, né, nesse contexto. Eu tô mostrando vários sites aqui, tem muitos outros, né? Alguns podem ter fechado já, mas o Veteran Cheats, então tem hacks do PUBG, CSGO, e você pode usar visão computacional, seja template match ou outros algoritmos, pra você dar headshot na cabeça sempre. Enfim, você pode usar o algoritmo de IA chamado YOLO, né? Que é aplicável pra IA, né? Que é de reconhecimento de objetos, pra reconhecer, por exemplo, que ali é a cabeça do inimigo e atirar. Tem muitas formas, cara, no GTA, no Warzone, Rust. Então, IA você pode usar facilmente o Overwatch pra mirar de uma forma mais fácil, né? DayZ, Rogue Company, Team Fortress 2, Sea of Thieves, Black Ops Cold War, enfim. Spellbreak, que é bem legal. Enfim, todos esses jogos que você tá vendo tem hack pra isso. Vendendo a rodo online. Não tem como você fechar todos, cara. Criação de malware e venda de malware é que nem crime na vida real. Você vai acabar com crime num país? Obviamente não. A pessoa pensar, no Japão não tem crime. Claro que tem, cara. Mas um país, ele busca diminuir os crimes, né? E essa é a sua eficiência. Mas nunca que vai acabar o crime. É impossível uma sociedade não ter crime. Se tiver duas pessoas ali, seres humanos, né? Tem o Private Cheats aqui do Apex. Battlefield, Ark, também que é bem famoso. Lave Cheats, Modern Warfare ali. Valorant, DayZ. Enfim, a lista é enorme, né? Eu nem vou mais. Pode ver, todos League of Legends. Uma coisa que eu aprendi, cara, eu joguei muito League of Legends. Uma coisa que eu aprendi fazendo a pesquisa pra esse tema na época que eu fui escrever esse livro é o quanto de cheat que tem pra League of Legends, cara. Tem que pareça. Principalmente aqueles que são usados pra você armar, saber a posição do inimigo. Só que, cara, tem uma coisa no League of Legends que é difícil, né? Porque o League of Legends tem uma proteção de memória diferente, né? Então você poderia, por exemplo, na memória RAM, buscar saber a posição do inimigo. Vamos supor que a posição do inimigo tá nessa seção da memória RAM. E vamos supor que você quer fazer uma search aqui pra saber a posição do inimigo. Que é assim que o wallhack funciona, né? Normalmente eu vi nos fóruns, né, que os caras estavam falando sobre como no League of Legends é mais difícil porque a forma que eles mascaram memória é diferente, né? Mas teve uma época que tinha bastante, né? Caras que conseguiam saber onde você tava e tal, usando esse hack. O monstro, cara, nesse tema é o Golden Cheats, cara.
Os russos são os melhores em hack, né? E, cara, esse Golden Cheats tem tudo que você pensar, cara. É tipo um monstro de vendas de hack. E eles podem usar ferramentas de IA pra isso também. Ou algoritmos de visão computacional. Então, nesse contexto todo, você tem ferramentas de IA que podem ser usadas e vão ser usadas. E eu tenho outro ponto de IA nesse contexto. Pra você detectar cheats, normalmente é usado inteligência artificial também. Seja do ponto de vista de malware, alguém que tenta mudar um processo do sistema e tal, ou do ponto de vista prático, né? Então, alguém que tem uma mira muito perfeita, ou que tá fazendo quests ou caçando de uma forma muito perfeita, você já consegue saber que é hack, né? Então, aqui, ó, vários outros, Arma 3, Dota 2, enfim. Aqui, por exemplo, do LoL, né? Você tem aqui diário $4 e mensal $20. Você tem o Elite PvP que é mais fóruns, né? Que é a old school aqui, né? Por exemplo, do Final Fantasy XIV, alguns bots até de graça, né? InfoCheats, GBCheats, que é bem conhecido. Onad Core, todos os fóruns. Só pra Final Fantasy XIV, tá? Esse aqui é só Final Fantasy XIV. Mas tem outros também, os jogos. Eu também fiz uma parte. Eu gostava muito de Deduro, né? Eu joguei Deduro muito na minha infância. Eu fiquei muito triste quando faliu, né? Por causa dos hacks, né? Eu passei por essa fase dos hacks. Eu lembro quando o cara. Um ataque chamado Super Saiyajin. O cara dava uma espadada e saiu um monte de faísca. Eu lembro, eu vi com meus olhos, cara. Eu sofri com isso. Eu parei de jogar o jogo por conta disso. Eu deletei o jogo por conta disso, né? Quem não sabe Deduro é o jogo que você atirava andando na parede. Tinha os caras com 12 e a espada que era maior apelão, que andava pra parede fazendo aí uns movimentos doidos. Mas era um jogo muito bom, cara, da Mayet Games. E lançou a versão 2 e tal, mas não foi tão bem sucedido. Mas o grande ponto é que ele caiu por causa dos hacks, né? Então tem empresas que vão à falência por conta disso. Uma pesquisa em aplicada para encontrar hacks é muito importante. Esse é um chamado MickWeBot do Final Fantasy XIV. Então você vê aqui o pathing, né? O Alpha Star aqui. O algoritmo para você ir de tal ponto a tal ponto. E as ferramentas que ele pode executar, seja para pescar, seja para fazer gathering, crafting de itens. Então tem a parte que, por exemplo, não dá para ler direito, mas aqui é uma parte de gathering, aqui é uma parte de crafting. Aqui você vai ter coisas de mini quests, né? Você fazer mini tasks ali no jogo. Então, combate, auto-quest. E, cara, por isso que muitos jogos implementaram isso no próprio jogo. Tem jogos hoje que tem auto-quest, que tem auto-hunt, principalmente em MMOs do ponto de vista mobile, né? Black Desert Mobile. Você tem auto-hunt, auto-loot, auto-tudo. Só que isso gera inflação, né? E inflação num jogo gera menos vontade dos jogadores de jogar, porque você gera um jogo. Tudo são preços exorbitantes. Você não tem uma relação de itens correta, você não valoriza mais as commodities, porque todo mundo tem todas as commodities possíveis e inimagináveis. Então, a inflação gera um negócio de desconforto no jogador também, né? E bot também gera inflação, né? Bot automaticamente gera inflação porque você produz mais os recursos do jogo, né? Então gera inflação automática, né? Aqui é o preço mensal, por exemplo, do MickWeBot. Dá pra ver aqui $10. Wallhack pra Fortnite. Ferramentas do MMO Minion, né? Pra Final Fantasy XIV. Então tem assistência, crafting, fishing, minigames, grind de farm, gathering de recursos naturais no jogo. Pra você fazer itens e tal, ou vender. E no RuneScape é muito importante isso, por exemplo. De party. Esse de party é bem interessante. Tem algoritmos que a gente vai ver que tem a ver com party. Tem a ver com você detectar um hack que tá usando bots junto, em party, né? Caçando juntos. Pela distância dos bots. Então vamos supor que os bots eles estão andando assim, ó. Num grafo de XYZ em que a distância deles não muda. É quase a mesma sempre. A distância centroide entre eles. Aí você fala, os seres humanos não andam assim. São bots. Tem vários algoritmos heurísticos nesse contexto, né? Alguns vendem até DDL injectors, né? Que você insere um código malicioso dentro da DLL, que é o que produz os processos do Windows ou do Linux, o que for. Você injeta isso. Aqui tá errada a referência, tá? Referência de outra coisa. E você injeta isso dentro do processo do jogo pra alterar pra questões da memória, né? Então tem
malwares que eles visualizam memória. Tem hack que visualiza a memória, então visualiza a memória. E tem hack que ele altera a memória, então AM, ele altera a memória. Às vezes você tem um hack que ele quer só visualizar a memória, por exemplo, no wall hack. Outro ele quer fazer que o personagem tenha vida infinita. Aí ele tem que mudar a memória. Porque o seu jogo tá acontecendo no servidor lá da empresa, em tempo real, e a memória tá sendo catalogada no seu PC. Se você alterar essa memória ao vivo no jogo na memória RAM, basicamente você vai mudar. Por exemplo, deixar vida infinita, arma infinita, enfim. Como é que seria um dedo, né? Então, tem ferramentas pra isso. Então, o DLL hijacking funciona assim, né? Você tem uma DLL específica do Windows, aí você tem uma DLL maliciosa, né? Você quer injetar esse código malicioso aqui na seção onde ele está. Todos os processos, tudo que você abre no Windows, ele ocupa um espaço na memória. Então, vamos supor que eu inserto na memória do jogo especificamente. Tá, enquanto o jogo tá rodando, ela tá na memória, né? Quando você fecha o jogo, ele sai da memória RAM, que é uma memória ao vivo, né? Do Windows, do computador, no caso. Eu inserto esse código malicioso na memória em relação ao jogo e altero ou visualizo coisas do jogo, né? Tem várias formas de você usar o .NET pra isso no Windows, né? Do Linux eu não sei tanto. Tem visão computacional para bots, por exemplo, no League of Legends. Aqui é um exemplo do Oliver Stuckmeyer, né? Em que você tem a visualização. Normalmente usa o algoritmo chamado YOLO, né? Então isso aqui é um personagem, aqui é uma torre, aqui são minions. É mais ou menos assim que funciona, né? Bem interessante. Aí você tem tipos de cheats para jogos FPS. Então você tem, por exemplo, o aimbot, que é pra você mirar na cabeça, o wallhack pra... O aimbot, ele pode ser usado, por exemplo, visão computacional. Então o aimbot, a natureza do problema é você simplesmente saber onde estão os inimigos. Por exemplo, o YOLO pode ser usado para aimbot. Então, visão computacional. O wallhack você tem que visualizar a memória. God Mode você tem que alterar a memória. Então, alterar a memória. Lock você tem que ter uma relação de assistência de mira, que você pode usar visão computacional. É isso. No clipe eu realmente não lembro. Não lembro o que era. Esses daqui são bons para FPS, né? O Auto Switch e Auto Miss, que são para relação de mira, por exemplo, você errar automaticamente no tiro. Então, erro automático. Para o sistema de não detectar, você erra automaticamente alguns tiros para que não, porque se for muito perfeito, vai ser fácil de detectar, né? O Auto Switch também nesse contexto, e Slow Aim. O Slow Aim, por exemplo, é para você ter uma arma não tão rápida na parte de mira, ou de atirar sozinho, trigger. Então, trigger bot. Pra você mudar de arma também. Mudar de arma, enfim. São ferramentas para você até enganar. As ferramentas heurísticas de detecção do jogo. Então, por isso que ferramentas de inteligência artificial vêm para melhorar essa detecção de uma forma mais estrutural, né? Normalmente, detecção de bots ou hack em FPS e MMORPGs são normalmente com IA. Atualmente, né? Então, é um exemplo aqui de um hack no GBcheats para aimbot, né? Então, Super Aimbot, Cross Aimbot, tá vendo, por exemplo, aqui que o Super Aimbot está no alto. Focar na cabeça, você pode mirar no peito pra não parecer tão óbvio. Enfim, o Point Blank que eu joguei bastante. Eu lembro que eu fiz o primeiro vídeo no YouTube que eu fiz em outra conta, né? Foi de um hack, né? Aí eu xingava o hack no Point Blank, né? O aimbot no Valorant. O aimbot no Call of Duty Warzone. Isso aqui eu tô pegando tudo imagens de sites que vendem isso, tá? Ou o wallhack aqui, né? Você consegue ver onde eles estão, né? Pra você fazer isso, você tem só se ler a memória RAM do seu PC. O que o jogo não deveria deixar você ler, tá? O jogo não deveria deixar você ler a memória RAM e alterar. Tem forma de fazer isso. Porque o tanto de gente tentando hackear é superior às pessoas que trabalham especificamente nessa área, a parte do jogo, né? Então nunca que você vai ganhar dos hackers, né, nesse contexto. Por isso é quase impossível, em alguns contextos, você lidar com isso. Ferramenta pra DLL hijack no Deduil, né? Então, minha tristeza no Deduil, né? Era esse tipo de hack, né?
Então, era pra você injetar essa DLL especificamente no Deduio. Aí você clicava em iniciar, inseria na memória aí. Então, na a DLL específica do processo do jogo pra você injetar. Então, tinha uma ferramenta fácil, tipo que um idiota poderia usar pra injetar DLL, né? Não precisa fazer nada, nenhuma alteração no código, coisa do tipo, uma coisa mais complexa, né? Como alguém mais tryhard teria que usar. Exemplo no CSGO, né? Então você tem uma ferramenta russa aqui, que foi orquestrada, foi passada aqui num site brasileiro, no CSGO, para você ter aimbot de vários tipos de armas, coisa do tipo, vários sistemas de assistência de mira e tal. E uma coisa que nessa pesquisa sobre esse tema, eu descobri uma empresa que faliu, né? A MapSheets. Parece que faliu. Eu vou até tirar aqui. Eu vou deixar aqui, vou deixar. Eu não vou dar detalhes. Digamos que eu mandei mensagem por um certo cara importante na Steam global para ele acabar com esse site. Não sei se ele fez isso. Acabou no fim. E tinha uma parte de trabalho conosco. Isso eu achei muito engraçado, cara. Esse daqui eu achei muito engraçado. Você vai ver. Então eles vendiam produto CSGO, de skin, coisa do tipo. Tinha bundles também que eles vendiam. E aí tem as questões de contratação. Como funciona alguém para criar hacks para jogos, né, naquele contexto? De um exemplo brasileiro. Ser maior de 18 anos, ter um bom raciocínio lógico, ser autodidata, ser responsável com prazos e compromissos, ter Discord, WhatsApp, e-mail, conhecimento avançado em C++, capacidade de desenvolver um cheat do próprio do zero, conhecimento em segurança de aplicação de desktop, segurança de informação e Git, né, para você rodar esse sistema no GitHub da vida. Diferenciais, codificação em kernel mode e conhecimento de códigos polimórficos, né, para você automodificar seu código para quando antivírus nascerem para certo contexto, por exemplo, do seu aimbot foi identificado, né? Você tem formas de burlar. Você, por exemplo, criar um código inútil, né? De trash, garbage. Então, vamos supor que esse código é inútil. Vamos supor que tudo isso daqui que eu coloquei amarelo é código inútil. Que você coloca no seu malware e só essa parte é útil para sua função, né? Essas partes aqui. Você coloca isso para inibir a detecção do seu malware. Então você tem. Você, você, você cria um sistema para gerar código falso de forma que seja clara, né? Não use comentários e tal no código para fazer isso, né? E aqui tem o caso da Gator Sheets, por exemplo, onde vista aqui mais comercial. E a Riot Games e a Bang juntas processaram uns caras lá da Ásia que faziam cheats para jogos, né? Que é a Gator Cheats. Eles foram processados. E qual que é a natureza do processo? Eles tinham servidores na Flórida, se não me engano. E esse servidor na Flórida ferrou eles, porque foi isso que fez eles serem pegos. Porque senão eles não poderiam ser pegos se eles tivessem servidores somente no país deles, né? Então esse servidor na nuvem na Flórida, que eles tinham lá seus sites e tal, que foi a parte principal aí pra essa questão. Eu li o reporte legal em relação a isso, né? O caso na prática. É bem interessante, teve várias notícias em relação a esse caso, né? Que a Bang e a Riot fizeram, né? Dos cheats que eram produzidos. Eles faziam hacks com relação a Destiny, a Valorant, enfim. Aqui a Gator Cheats no contexto do Twitter, eles foram fechados e tal. Eles aceitaram tudo. Enfim, esse é o caso legal em si. Tem dois, né? Que é da Riot Games e da Bang. Contra os autores, né? Como Cameron Santos, por exemplo. E é bem legal ler esse processo. Eu recomendo pra quem curte direito digital, porque fala muito sobre essa relação entre como a gente lida com um caso legal em que você tem um servidor, tá acontecendo um problema, uma coisa legal, e que tem questões de jurisdição, você tem questões de contrato, questões de empresas. Qual que é a ofensa contra as empresas, né? Você tá criando ferramentas que não só alteram. É um joguinho online que as pessoas estão simplesmente matando inimiguinhos que não existem.
é uma questão de que a empresa ela pode vir à falência às vezes. Como o The Duel foi à falência, por exemplo, jogos poderiam ir à falência. E alterar o faturamento da empresa ao longo do tempo com jogadores que não jogam mais o jogo. Que não jogam mais o jogo não vai comprar skin, não vai jogar, não vai ter novos jogadores porque tem hack. E que fazem a empresa ganhar menos dinheiro, né? Então eles alteram o faturamento da empresa diretamente. Então, obviamente é um problema. Então você tá lá na ranqueada lá e tem um monte de cara com hack. Ninguém vai querer mais jogar o jogo, né? Então aqui, por exemplo, na Activision, naquela época que eu fiz esse vídeo, 2022, originalmente, eu só reaproveitei os slides, né? Ainda tava em processo, né? A Engine Owning, né? Acho que na Alemanha, se não me engano, que eles faziam hack pra Warzone. Então eles foram processados pela Activision, né? Que agora é da Microsoft. Então, novamente, né? Os caras que... Então, hoje em dia você não pode fazer o hack ficar impune, né? Tem várias leis internacionais em relação a isso. Então, por esse caso legal, lawsuit, a Activision busca acabar com essas condutas, né? Que são ilegais pela organização, distribuindo e vendendo com lucro, né? Software malicioso feito por membros para ganho de uma... Aqui é o ponto. Ganho de uma competição que não é justa, né? Então, a gente tem uma competição não justa. Então, competição que não é justa. Essa é a parte mais do ponto de vista legal, mais prático. Em que alguém que faz de graça talvez não tenha tantos problemas, né? Então, alguém que faz de graça e coloca num fórum, talvez não tenha tantos problemas contra alguém que vende, né? No caso, é uma coisa injusta. Por exemplo, você tem uma empresa maligna, né? Que faz hacks para jogos. E a sua empresa tá na Europa. E o jogo que você tá criando hack para vender tá nos Estados Unidos. Você tem uma empresa na Europa que tá fazendo uma atividade legal com os Estados Unidos. Então você tem questões que o governo dos Estados Unidos pode agir contra você. A gente tá falando não de coisas pequenas, né? O código faturou 3 bilhões de dólares em 2020, então a gente tá falando de empresas massivas que estão perdendo faturamento por conta de uma coisa que é legal. É ilegal, obviamente, né? Activision novamente, no Call of Duty, desmascara os caras. Aqui é outro caso legal, que é no caso Activision, né? Que é Activision, Delaware Corporation, e as pessoas da Alemanha aqui da Engine Owning. Então, tem uma coisa, essas empresas elas eram registradas, né? Não eram pessoas, assim, fazendo por diversão o negócio. Eles ganhavam dinheiro com isso bastante. Milhares de dólares. Centenas de milhares de dólares, às vezes. Porque milhões de pessoas jogam, eles vendiam ao redor do mundo, né? Não é só numa região. Eles vendiam internacionalmente, né? Então e a gente tá falando sobre malware, né? Sobre malware que altera processos de jogos, né? De produtos que são de propriedade intelectual. Você não pode fazer isso. Então, uma empresa que ele cria ferramentas de hacking, ela é naturalmente legal. E com as legislações dos países crescendo nesse setor cada vez mais vai ser impossível alguém não ser prejudicado por fazer tais ações. E a gente vai, como detectar cheats em jogos FPS, por exemplo? Que tem papers coreanos, né? Eu não sei de coreano por sinal, mas eu usei o Google Tradutor, tá? Na época, pra ler esse paper. Eu não pretendo aprender coreano apenas para ler 3, 4 artigos, mas eu traduzi para inglês, né? Pra conseguir ler na época. Que eu fiz esse livro. Que fala. E não tem em inglês esse artigo, tá? Não tem em inglês. Então, era a única forma de eu ler. Mas deu pra entender no geral o conteúdo. Então, é um estudo sobre detecção de cheats em jogos FPS, né? Na Coreia do Sul. Obviamente, né? Na Coreia do Norte, né? Porque na Coreia do Norte não tem nada. Então, basicamente, eles coletam dados em tempo real do jogo. Então, essa parte em vermelho é sobre isso. Processamento desses dados, análise desses dados e um algoritmo de classificação. Então, um algoritmo de IA. Poderia ser suporte vector machines, poderia ser Principal Component Analysis, poderia ser KNN, vários tipos de algoritmos de clustering, né? Classificação, então você quer identificar. Esses daqui são pessoas que são cheaters, vamos supor em azul. Pessoas que não são cheaters em verde, por exemplo. Então quero fazer esse algoritmo de classificação entre qual é inimigo
qual é amigo, né? Às vezes tem falsos positivos, tá? Alguém pode ser banido sem não ter usado o hack. Então isso vai acontecer, é um problema. É um problema muito sério, por sinal. Ninguém quer ser banido. Quais são os dados que são armazenados nesse estudo, né? O kill ratio, né? Que é o... Agora eu tenho que lembrar. É o tanto de kills por mortes. É death, né? Em inglês, né? Mas eu coloquei em português, vai. Então, vamos supor que ele matou 3.500 pessoas nas partidas e morreu 3.500 também. Então vai ser 1.0. Aí alguém mais ruim, né? Poderia ser 2.000 pra 5.000. No Point Blank você tinha muito isso, né? De melhorar seu o KDE, né? E assistências também. KDA, né? KDA. Build That and Assistance. Tem o Headshot Ratio, né? Quantos headshots você dá por tiro, por kill, na verdade. De vitória. A mudança de kill ratio ao longo do tempo, né? Que importa. O intervalo médio. Número de jogos, enfim. Coisa do tipo. Aqui é o exemplo que fizeram no Point Blank, né? Se eu não me engano, era um jogo brasileiro, né? Então esse estudo foi no Point Blank. Eu joguei bastante esse jogo, né? Então, minhas horas incontáveis em Point Blank não foram inúteis, né? E eu lembro nesse jogo no lançamento. Que eu lembro que amigos da minha escola falaram, ó, você já jogou esse jogo, né? É novo e tal. E eu peguei no lançamento, no caso. Então aqui um exemplo de kill ratio, red shot ratio, win ratio. Lembrando que isso aqui é uma forma de plotar isso estatisticamente. Em que se tenha um mediano entre essa relação e a diferença entre essa distribuição em relação a, por exemplo, o tanto de headshot por kill. Em relação ao win ratio, average kill, quanto de kills média de intervalo, dá pra ver que o cheater ele é muito maior aqui em kill ratio, em headshot ratio, em ratio. E depende, cara, porque às vezes o cara só é bom, o cara é profissional e tal, então tem que saber diferenciar. Esses dados não são tão úteis assim. Eu creio que você ter relações de mira, de velocidade de mira, coisas que são humanamente impossíveis, é melhor pra você analisar isso, né? Porque tem jogadores que realmente são bons, cara. São profissionais, no caso. Mas tem coisas que são humanamente impossíveis. Por exemplo, em MMORPG tem quests que você não pode terminar em certas... com tanta frequência, jogar com tanta frequência. Não tem formas de você ver isso daqui, né? A mudança de taxa de kill ao longo do tempo. Então, alguém que do nada começou a usar cheat. Só que em vários contextos pode gerar falsos positivos, né? Mas essa distribuição ela é com base em dados. Com dados reais de jogadores. Eu tenho um banco de dados com esses dados de forma bem clara, né? Então eles usam um banco de dados reais de gameplay. Com base pra ver quem potencialmente pode ser um hacker. Então, uma coisa. Eu já escrevi no tema de... nesse contexto de jogadores de alto nível, né? Tem artigos só sobre isso, cara. Sobre a diferença, do ponto de vista prático, de jogadores de alto nível e jogadores medianos em jogos. Então aqui é o key ratio de um usuário normal, que você vai dar pra ver a linha aqui, e de um usuário que é um cheater. Então, usando essas questões aí no Point Blank. Aqui é pra usar a inteligência artificial aqui pra detectar assistência de mira no Counter-Strike. Veja que ninguém quer criar, né? Ninguém quer ensinar como criar no artigo, né? Mas por isso que os papers em segurança de informação às vezes não são tão bons no contexto acadêmico, porque às vezes eles não escrevem a parte mais interessante, hackear, né? É uma coisa que eu aprendi muito em segurança da informação, em ler artigos nesse tema, né? Que no passado eu lia bastante, né? Hoje não tanto, mas uns anos atrás, né? Normalmente eu aprendi mais sobre hackear em blogs e vídeos de pessoas ensinando do que em cursos acadêmicos padrões de universidades, cursos livres, né? E em artigos, né? Normalmente eles fazem mais da parte de defesa, né? Com detecção de malware, análise de malware, coisa do tipo. Mas aqui no caso é para detectar assistência de mira. Então você tem aqui o que é chamado de Multilayer Perceptron, então um algoritmo de IA específico, usado nesse país, para classificar quem é
no caso, hacker e quem é normal. Algoritmo de classificação. Poderia ser usado suporte vector machines também, vários tipos, né? Aqui é outro artigo, só que aqui tem a ver com o wallhack, né? Então é prevenir o wallhack em jogos 3D de FPS, né? Lembra que o wallhack você quer visualizar a memória para saber onde estão os inimigos, né? Então você tem aqui a memória do jogo, a memória RAM, por exemplo. Aí vamos supor que você tem uma região aqui que você tem o jogo rodando. Vamos supor que você tem uma alteração ou você tem uma visualização dessa memória. Isso quer impedir que isso aconteça. Ou que mesmo que o hacker consiga visualizar a memória, vamos supor que o hacker visualizou a memória, vem aqui. Ele visualizou a memória, ele não conseguir identificar os jogadores mesmo assim. Você quer burlar, usando uma coisa chamada Mesh Theory, para burlar a memória da pessoa. Né? Então você tem a arquitetura que você vai ter um servidor com o jogo rodando, o encoder pegar esses dados e depois decodificar no cliente. E aí você tem uma coisa chamada geometria e texturas, né? É relacionada a Mesh Theory. É um tema muito importante e difícil pra caramba. Que é relacionado à geometria computacional. Tem um curso, infelizmente saiu do Coursera, né? Por conta da guerra da Ucrânia. Que era um curso de uma universidade russa, né? Que é da Universidade de São Petersburgo. Eles tinham um curso muito bom, né? Tinha uma professora loira que dava, né? É incrível como eu lembro disso. Mas ela dava uma aula de geometria computacional. É agora na openru.edu. openru.edu. Tem lá de graça. Você paga o certificado caso você queira adquirir o curso. O certificado no final, né? Mas fazer as aulas é de graça. Mas participar das provas você tem que pagar também. E esse curso ele fala muito sobre esse tema de Mesh Theory, né? É um tema bem complexo. Nesse contexto, é aplicado para os polígonos que representam as imagens no jogo. Pra quem não sabe, você tá jogando seu CSGO, tudo que você tá vendo são polígonos se mexendo. Milhares de polígonos, quanto mais polígonos, mais resolução, mais capacidade computacional você tem que ter no computador, enfim. E aí o objetivo desse sistema é prever essa estrutura tridimensional e tentar fazer formas de burlar a visualização de memória nesse contexto da memória RAM. Enfim, usando GPUs também nesse contexto, placas de vídeo. E atualizações desse sistema. Então você tem aqui o sistema tridimensional do personagem. Os ângulos, origem, geometria e texturas ao longo do tempo. Você tem que fazer isso diferencialmente, né, do sistema. E aqui você tem até algoritmos específicos de coordenadas polares para você examinar isso daqui. Porque isso aqui é uma estrutura topológica bem complexa, cara. Tem muitos polígonos, né? Então, para você, por exemplo, esse bichinho aqui, esse personagem 3D, eles são polígonos, né? Pra quem já mexeu um pouco com Blender, né? Com design de personagem 3D. Eu não manjo muito do tema, né? Mas eu estudei um pouco sobre. Eu já mexi no Blender e tal. E no ponto de vista de você criar esse sistema, você tem sim os polígonos que você consegue ver na prática, né? A criação de um personagem ou de... Você usa como base, por exemplo, uma imagem, você quer reproduzir o Goku, por exemplo. Uma versão 3D. Aí você molda certinho, tem a base que você usa pra isso. Tem pessoas que gostam de esculpir também, mas... Eu preferiria aprender a esculpir no Blender do que o contrário, né? Mas enfim. Aí você tem relação de texturas. Isso no Quake 2, né? E no fim você tem no CSGO a questão tridimensional, modelo 3D que eu peguei do CG Trader, né? Então tem um agente CS, que é inspirado nos Estados Unidos aí, né? É um counter-terrorista, né? E você tem aqui as estruturas de polígonos, né? Que fazem essa figura aqui, né? Então tudo aqui são polígonos, né? Podem ser representados em polígonos. Todas essas estruturas, né? Tem retângulos aqui também, mas podem ser representadas em polígonos. Todas as estruturas mesh desse tipo, né? Esse tema aqui associado a isso, normalmente se fala, não, é um joguinho, né? Cara, esse tema Mesh Theory, né? Que é associado a isso daqui, é difícil pra caramba, mano. Ray Tracing, por exemplo. Vocês lê artigos em Ray Tracing, né? Eu já falei um pouco nos shorts do YouTube do canal. Mas Ray Tracing é difícil pra caramba, cara. É muito complexo computacionalmente, né? Então você tem o sistema de analisar o server, prever as estruturas topológicas do sistema e impedir a visualização de inimigos. Por exemplo, aqui você tem um inimigo, vamos supor que você aqui, ó, você tá aqui.
Você tá atrás da parede e o cara tá usando hack. E mesmo que ele consiga visualizar a memória, ele não vai conseguir ver de fato a posição do inimigo completamente e de forma correta. Se ele não estiver visível. Se no campo de visão dele estiver visível, ele consegue, mas se estiver fora do campo de visão, ele não consegue. É uma forma de fazer isso na prática, não é uma coisa in-game, né? Necessariamente. É, eu não sei se tem que ser aplicado na memória, eu não lembro exatamente se tem que ser aplicado na memória. Esse algoritmo do jogo. Ou se pode ser uma coisa externa que age na memória que impede isso. Mas o ponto é que você quer impedir que alguém consiga usar o hack. E na época do Point Blank eu agradeceria por isso, né? Então, cara, você não é sincero, cara. Se você usa hack no Warzone, por exemplo. Cara, você é ruim, mano. Você usa o hackzinho lá, você pagou, sei lá. Pra ver o cara atrás da parede no Warzone, que você. O legal do jogo é você não saber onde os caras estão, né? Eu acho imoral, mano, na minha opinião. Aí tem a questão de armazenamento de dados em trânsito e coisa do tipo. Enfim. E assim bloqueia o wallhack como um todo, né? O objetivo é realmente impedir, né? Que isso aconteça, né? Você vê que, por exemplo, as ferramentas de malware hoje estão bem mais especializadas, né? Muito mais bem bonitas e bem feitas, né? Os caras estão cada vez mais se especializando. Mas aqui foi usado no Quake 2, né? Esse é um ponto, né? O Quake 2, ele é mais... são menos polígonos, né? É menos computacionalmente difícil. A questão é como você faz isso num jogo mais... uma imagem melhor, né? Tipo um Warzone da vida, né? Aqui é em pares. Uma coisa que eu falei anteriormente, é um paper coreano também. Da Coreia, da Universidade de Coreia, né? Da Kim-hee University, também da Coreia, da República da Coreia do Sul, é claro. Obviamente da Norte, né? E aqui, você tem aqui coleção de dados, cálculo de entropia, questões associadas à movimentação de personagens entre si, né? Uma distância entre eles, distância centroide, coisas do tipo em relação a como se movem ao longo do tempo, detecção de atividades, distribuição de tempo de party, duração, enfim, algumas questões associadas a dados específicos que você quer identificar, né? Então, o quanto de experiência que ele tá crescendo ao longo do tempo, são coisas que acontecem numa party. Party, pra quem não sabe, é você jogar com outras pessoas, né? Em jogos MMORPG, normalmente você cria a party, né? Aí você divide XP com a pessoa. A pessoa tem que permitir isso, né? Quanto de gold que quiseram, de itens, enfim, várias formas de detecção. Quanto tempo tá online. Normalmente, bots, se ficar muito tempo online, ele já é deletado, né? Porque ninguém consegue ficar horas e horas jogando sem parar. Aqui é um exemplo do paper do Kang e do Kim. Outro, se o Wang é muito citada em papers da China, né? Kang e Kim é da Coreia, mas enfim. Também de detecção de bots, né? Aqui usando também relações de pegar XP, questão de item, coleta de item, coisa do tipo, pra entender qual que são pessoas honestas, né? Então, por exemplo, aqui são dados catalogados com relação a players normais e coisas que só bots fazem, né? Então, você tem dois bancos de dados diferentes e se quer detectar. Agora, ok, eu tenho esses dois bancos de dados, que eu posso usar algoritmos supervisados ou não supervisados em questão de inteligência artificial. Como que eu agora uso isso na prática para detectar novos hacks, né? Novos tipos de ferramentas, né? Essa questão é uma coisa importante. Nenhum antivírus no mundo atualmente não usa inteligência artificial. Isso há anos. Todos os antivírus do mundo usam inteligência artificial. Se não usar, é esterco, é lixo. Guarda isso na sua mente. Sem inteligência artificial não existe antivírus mais hoje em dia. Porque pra você lidar com algoritmos polimórficos e coisas do tipo, você tem que... Além de sandboxing, você tem que ter... Não vou ensinar sandboxing aqui, né? Basicamente é você analisar um malware ou tipo de aplicação de forma isolada, né? Automaticamente no sistema. Até Gmail tem sandboxing hoje em dia. Mas o grande ponto de vista é isso, né? Você usa ferramentas para lidar com novos problemas, né?
E a IA é muito boa pra isso. Então, algumas ferramentas de IA que foram usadas aqui, né? Então, eles usaram várias pra testar quais seriam as melhores, né? Que é muito comum em artigos. Regressão logística, mais ou menos, né? K-nearest neighbor, Gaussian, NB e Random Forest. Esses algoritmos são muito comuns, tá? Eu não tô dizendo que usar algoritmos comuns é ruim, o que importa é o resultado, né? A curiosidade. A curiosidade aqui foi quase 100%. Tem falsos negativos e tal, mas eu creio que tem algoritmos talvez melhores, né? Então eles usaram esse sistema no Ion, né? O Ion Online. Que é um MMORPG que ainda tem, né? Tem os servidores privados também, né? Mas, então, é interessante. A diferença é que em servidor privado, normalmente as pessoas permitem bots, né? Não tem servidor privado, normalmente você pode usar bot quando você quiser e tal, enfim. Em todos, né? Acabar online também. Enfim. Poderia ser usado, a Mi Online poderia ser usado. Então esse tipo de coisa pode ser usado para detectar bots em party, né? Party. Esse daqui também coreano, a gente tá vendo muito coreano. Analisando a distância entre players no gameplay. E normalmente entre pares, né? É o mesmo esquema. Outras técnicas, né? Essa técnica, na minha opinião, é a mais matemática, mais interessante. Você tem o tempo de matar monstros, né? Quando demora desde o começo, né? Vamos supor que o começo é S até K de matar um monstro. Aí você tem o tempo de entrar numa cidade, ficar na cidade e deixar a cidade. Pra quem joga Tibia, cara, tem pessoa que fica o dia inteiro logado no DP. Conversando, ou só deixa logado lá, enfim. E a distância entre personagens, né? Então você tem 3 bots andando junto, né? Ou mais, né? Pode ser 5, enfim. Normalmente, quando pessoas estão jogando com amigos, a movimentação deles não tem um padrão lógico de distância entre eles, né? Nesse caso, os bots podem fazer isso. Sabe qual é o problema? Se um cara que cria bots sabe disso daqui, ele pode fazer o seu bot pra burlar isso daqui. Pra fazer, na verdade, ter o comportamento mais de uma pessoa normal. Então, tem uma relação de que os artigos, os caras que criam o bot podem ler, né? E também tentar burlar com base nos predicados que estão no artigo, né? Tempo de você achar novos monstros também, a velocidade. Principalmente em quests, cara. Em quests, eu não sei se nesse artigo, mas outros que eu li. Claro que, principalmente que é quests diárias e tal. Se um bot, ele resolve muito mais rápido quests, né? E de uma forma mais padronizada. Por exemplo, eu esqueci o nome do jogo. Até, até recentemente eu tava jogando. Esqueci o nome. Tem no PS4, por exemplo. É um dos poucos MMORPG bons que tem no PS4. Não é o Neverwinter, né? O Genshin Impact, finalmente lembrei. Você tem quests, cara, que você tem que entra lá de forma unitária, né? É instância, né? O que é uma instância? Você entra na quest sozinho, você pode fazer quantas vezes você quiser, às vezes, depende do jogo. Mas você entra sozinho e não é uma área que todo mundo entra junto, né? É uma instância, aquela só pra você. Isso é bom pra não ter delay na quest, né? Pra todo mundo poder fazer a quest quando quiser. Por exemplo, no Tibia não tem instância. Então, numa quest específica, você vai ver outras pessoas. E as pessoas podem te atacar. Podem te roubar. E se você caçar dentro daquela região, tem pessoas que caçam no lugar onde tem quest. Como a do Demon Helmet Quest, eu acho o nome. Que é lá no norte de Edron, se eu não me engano. Então tem o norte lá de Edron, porque Edron tá aqui, tá lá no norte. E aí você tem a quest lá, que é onde ficam os heroes ali, né? E não é uma instância, cara. Simplesmente é a quest ali. Só que sabe o que é bom não ter instância? Que instância gera inflação, cara. Porque você consegue itens e recursos da quest de forma mais fácil, né? Porque todo mundo pode entrar ali e tal. De uma forma mais parcelada. A instância, ela costuma gerar inflação. Não sei se tem forma de controlar isso, mas gera inflação. Isso é um problema pro jogo. Aqui é um exemplo de dano KNN, né? K-nearest neighbor, né? Algoritmo de classificação que você quer saber. Achar clusters, né? Então você tem, por exemplo, esses algoritmos. Esses dados aqui. Vou pegar aqui. Muito usado para modelos de linguagem também, tá? E você quer achar clusters aqui. Essa daqui tá fácil, né? Mas eu vou deixar assim pra ser mais fácil. Então você quer, ao invés de support vector machine, você cria uma reta, né? Entre os dados.
vai fazer tipo uma cluster aqui e uma segunda cluster aqui, por exemplo. Então você separa esses dados em clusters, né, em grupos. Por exemplo, um grupo de palavras que tem a ver com que estão mais próximas de queijo, grupos de palavras que estão mais próximos de exército. Do ponto de vista linguístico. Você faz uma cluster de classificação, né? Então é o que eles usam aqui. Com essas relações matemáticas em relação à distância de inimigos, centroide e tal. O Anyguard, que também é detecção de bots, né? No contexto de MMORPGs, feitos pela NetEase. Então empresas privadas podem pedir para universidades, pessoas que pesquisam nesse tema, para criar programas para ajudar eles. E pagar por isso, né? Iniciativa privada na área acadêmica aqui. E aqui é para quests, né? Então tem a main quests, que são as quests principais da história, diárias e instanciadas. O grande problema de MMORPGs atuais é que você pode ter instância e autoquest. Autoquest e instância gera inflação. Autoquest gera uma inflação enorme, cara. Mira, por exemplo. Eu gosto do Mira. É um bom jogo, mas infelizmente na versão pra PC ele tem. Acho que só tem versão pra PC, na verdade, né? Ele tem auto-hunt parcial, autoquest parcial. Você tem que. Tipo, se você ficar muito tempo sem clicar, ele para de funcionar. Ele não joga mais. Porque você tem como. Assim como no Perfect World, no mobile, né? Tem como comprar. Tipo uns. No caso do Mira, você compra pergaminhos. Você pode aumentar seu tempo aí de você poder jogar sem clicar em nada. Então você pode pagar também por isso. Você pode ter um jogo pay to win que você também pode pagar pra você ter um bot contínuo. Então você tem um bot no próprio jogo. Mas por lógica, desde de Stefan Borsazoni, né? Um dos criadores de Tibia, fica claro que bot gera inflação. Mas pode falar, e daí que gera inflação, cara? Isso gera um menor poder de compra no jogo. Gera uma economia defasada no jogo. Gera maior número de commodities no jogo. E um jogo que no fim é menos divertido, né? Pelas questões do Borsazoni ali que ele cita nesse contexto, né? E você não tem RMT, né? Você tem jogos que permitem Real Money Trading, né? Pode fazer Gold Farm, né? Que a gente pode ter um vídeo só sobre isso, mas eu já falei sobre isso no curso sobre economias sintéticas, em que você pode fazer dinheiro através do jogo. Tem pessoas que trabalham hoje com Tibia, cara. Só caçando no jogo, fazendo um service também, que é uma forma de você também ganhar dinheiro. Agindo no marketing, vendendo Tibia Coins com arbitragem, né? Por um preço menor, por um preço maior. Compra por um preço menor e vende por um preço maior. Em relações de taxa de câmbio. Então você tem Player Auctions, por exemplo, que é um site que permite isso. Por terceiro, né? Sem ação do jogo. Então você tem várias formas de fazer essa questão, né? Então o Anyguard que tá vendo aqui tem o bot do o cliente de bot e o MMORPG em si. Então você tem a questão da criação da conta e as daily tasks do bot e as instanciadas, né? Então as quests diárias são feitas diariamente se você quiser. As instanciadas feita ela sozinho. As quests principais são associadas à história. No Mira, por exemplo, você tem as quests principais e tal, que é a que eu focava quando eu tava jogando o jogo. Não sei se cheguei até level 50, 60, né? Então eu já tava conseguindo minerar, por exemplo, acho que é Mana Steel, eu não lembro o nome. Black Steel. Pra quem joga Mira, lembra? Aquele cristal que você troca por dinheiro na vida real. Que é o. Alguma coisa Steel. Black Steel, uma coisa assim. E no Mira, né? Eu lembro que eu já tava. Eu já tinha por um tempo aprendido a minerar, por exemplo. Isso. Então, por exemplo, se você tem um negócio de mineração de Black Steel automático, basicamente tá gerando dinheiro de forma fácil no jogo, mas isso gera inflação do próprio commodity. Então a commodity virtual tem questões parecidas com a commodity na vida real em relações de. Se você aumenta a quantidade da commodity, então você tem um aumento. Quantidade de uma commodity. XN, né? N commodities nesse contexto, você vai gerar um decaimento. Não, um aumento na verdade de inflação, né? Que vai gerar na prática. Vou colocar inflação. Que vai gerar na prática. Deixa eu pegar aqui. Parar direitinho aqui. Um grande problema. Menor poder de compra. Perdão. Menor poder de. Menor poder de compra.
Purchasing Power, que é o PP. Na lógica posicional de Hazard, assim que eu defino essas coisas. Então, você vai ter inflação em commodities especificamente, né? Em commodities. O que vai gerar menor período de compra, né? Que você vai ter que precisar de mais dinheiro para comprar a mesma commodity. Enfim, você que não tá usando bot. E aí você tem vários algoritmos de inteligência artificial sendo usados aqui, como Convolutional Neural Networks, que a gente viu no curso de inteligência artificial nos games. Vou pegar aqui, vamos marcar com um X em azul, mais claros. Multilayer Perceptron, Convolutional Neural Networks, Bilateral LSTM, né? Long Short Term Memory. Eu falei sobre só Long Short Term Memory no curso de IA. Eu acho que nas aulas de LLM, né? Tem 3 no curso de inteligência artificial do canal. Eu falo desse, que é aplicável no modelo de linguagem, né? Tem outras versões aqui, até o SA-ABLSTM, né? Que é uma versão de Long Short Term Memory deles que eles usam. E teve a melhor performance. Normalmente, em algoritmo, em papers de inteligência artificial, né? Pra quem aí quer fazer um mestrado, doutorado, até TCC nesse contexto, né? Esse curso, por sinal, é muito útil, tá? Se alguém quer fazer, estuda ciência da computação e quer falar sobre inteligência artificial nos games, eu recomendo muito o curso sobre inteligência artificial. Meus livros no tema também são úteis e esse curso aqui também vai te ajudar, porque vai te introduzir a muitos artigos, né? Depois você vai ter que, obviamente, pesquisar mais artigos mais recentes. Também fazer a sua própria pesquisa, né? Pra você aprender, né? Mas o grande ponto é que normalmente você usa vários tipos de algoritmos para resolver o problema. E aí você pode ver aqui na aplicação para crashes principais, daily crashes e instanciadas, né? Usando algoritmos supervisados em que você classifica os dados. Então, esses aqui são os resultados na prática. Então, você tem aqui os humanos, né? Em azul. E os bots com 100% de acuracidade em relação a essa população do servidor. Você vê aqui, ó, os bots aqui, ó. Basicamente é isso. Então, quais são as formas de detectar bots, né? As principais, né? Que eu vejo em vários artigos. Tempo do usuário online, forma de locomoção entre as cidades, XP adquirido ao longo do tempo, índices e recursos adquiridos, que o bot produz mais que o ser humano. Pode jogar sem parar, sem descansar, sem comer, sem dormir. Só ataca quando você é atacado, né? Ou só fala quando você fala com ele. Tem bots que tem questão de você responder. Normalmente no Tibia, que alguém envia um bot e já matava, né? Ou respondia, ei, você é bot? Ou falava certas perguntas, né? Tá, que hora é agora? Coisa do tipo, né? E aí, assim, era um bot e você matava. Movimentação em pares é matar monstros. Tempo de término de crashes de forma muito rápida, enfim. Tipos de detecção do servidor do cliente, né? Da memória, por exemplo, do próprio computador ali. Em servidor, onde tá rodando o jogo. Por exemplo, você entra numa partida no Warzone, você tá entrando no servidor. Então tem relações server-side e de rede também, que você pode detectar. Mas é mais difícil. Então, pra quem quiser mais sobre o tema, saber mais sobre o tema, eu tenho esse livro aqui. Cheats, Hacks e Games, o mercado underground de jogos online. Eu não sei se eu vou aumentar em um dia, talvez aumente. Por coisas ainda mais recentes, né? Mas eu creio que era basicamente isso. Eu vou tirar esse 2 aqui. Eu ia separar em 2 aulas, né? Mas eu resolvi colocar só uma. Então, qualquer questão que você tem que entender. Tem sistemas de hack para criar bots e para detectar bots.